Sábado, né, 7 de fevereiro de 2026, mais um programa, Web Rádio Zona Sul Notícias, né, direto de Porto Velho, Rondônia. O que a gente pede, né, é que a gente possa fazer uma grande reflexão para caminhar na direção de uma sociedade com justiça social. É isso que fazemos, que pedimos todos os sábados. Trazemos algumas informações e o sentido é de que a gente possa, dentro dessas informações, fazer uma grande reflexão. Um só povo, uma só nação. Não justifica, né, nos degladiarmos, nos atacarmos. Eu acho que o debate é para um melhor caminho, cuidar do nosso povo que mais precisa e necessita. Abrir a mente para compreender as dificuldades. Eis a grande questão e é o que a gente pede, né, neste sábado. E eu queria também agradecer a Deus, Ailton, que nos move, que nos dá força, que nos dá saúde. Nos protege, né? Porque Exatamente. nós falamos, nós somos sujeitos a tudo. Exatamente. Ninguém sabe. Não é isso, Joel? Verdade, Ailton. Só Deus. E a nossa profissão, Ailton, virou uma profissão de extremo risco, né? Eu vou fazer um breve comentário aqui do que ocorreu ontem aqui em Porto Velho, na faculdade. Não vou dizer nome, não vou dizer nada, vou só dizer mais uma tragédia que acontece com professores, certo? Data venha, esse cidadão, essa cidadã que exercia, que entrava na educação, no magistério, era uma autoridade respeitada pela sociedade, pelo governo. Ao longo da caminhada, né, a gente observa um desprestígio, uma falta de respeito muito grande com o profissional. Isso vem desde a questão financeira, como as condições de trabalho. E quando eu estou colocando agora nessa pequena introdução, virou uma profissão de risco, extremo risco, né? Nós assistimos ontem, lamentamos, né, assassinato de uma professora dentro de uma faculdade particular, né, por um acadêmico, né, que esfaqueou a professora. O que poderia levar um cidadão a cometer tão translocado gesto, tão hediondo crime, quando atinge a figura de um profissional que busca, que orienta, que educa para um futuro melhor. Eis a nossa indignação aí, que a gente, enquanto professores, a gente tem sentido isso. Sala de aula, né, a falta de respeito muitas vezes, de alguns, não são todos, né? A gente sabe disso, fique bem claro, a gente tem alunos de extremo respeito, né? Sem dúvida. De dedicação ao estudo, e a gente tem outros que muitas vezes não sabem o que vieram fazer na escola. E ao longo, a gente tem assistido, né, mães agredindo professoras, certo? Você educa sua criança em casa, eu deveria educar para aprender a respeitar, mas você não dá os limites à criança. Na escola existem regras, é um conjunto, é um coletivo, são diversas pessoas e diversas crianças aí. E muitas vezes a professora ela tem que corrigir alguns erros, alguns equívocos. É verdade. Né? E às vezes o pai ou a mãe não gosta. Data venha, só para lembrar aqui um episódio lá na escola Heloísa Bentes Ramos, quando eu era diretor, né, até 2013. Depois eu pedi para sair da escola para ir para o sindicato dos professores. Mas ali já era proibido o celular na escola. Não precisou o MEC mandar recado nem fazer lei para dizer para mim: proíba o celular na escola. Nosso regimento já estava contido. O celular era utilizado quando havia um planejamento do professor, né, e a gente se organizava para que todos os alunos participassem, porque nem todos naquela época tinham celular. E o pai, eu recolhi um celular de um aluno, professora de matemática dando aula, e o aluno brincando no celular, né, e a orientação era recolher e chamar o pai. Eu recolhi o celular, chamei o pai, e o pai ainda veio bravo na escola. Certo? Não, mas e o professor também tem que ir. O professor eu resolvo, eu quero resolver sua situação.
E tudo isso aí na frente da criança. Tá entendendo? Então, uma parcela das famílias perderam os limites com os filhos. E aí, isso tem adentrado a escola. Né? Quando se educa, se dá limites, a gente não vai assistir uma tragédia que nós assistimos ontem aqui em Porto Velho. Um aluno esfaquear uma professora. Um ato mais do que hediondo e covarde. Nada justifica esse ato criminoso e cruel. Nada justifica. Então, o que eu quero colocar é que, apesar dos esforços do governo federal, a gente sabe disso, né? Há uma fragilidade com relação à segurança. Porque esvaziar a capacidade intelectual, e como Raul Seixas dizia para a gente, não perca seus medos. De primeiro eu tinha medo de fazer determinada coisa, que eu sabia que meu pai ia me corrigir em casa. Eu sabia que a minha mãe ia chamar atenção. Hoje não. A gente tem assistido isso no Congresso, no Senado, falas horríveis, agressivas. E depois o deputado vai na tribuna e diz, não é isso que eu queria dizer. Tirado do contexto a minha fala, além disso, são covardes. Então, esses medos nós perdemos aí. Certo? Se a gente, antes de cometer um delito, um ato gravíssimo, ou até falar mal de outra pessoa sem ter prova, né? Só para causar o mal, né? A gente precisa, digamos assim, que a nossa justiça se reorganize nesse sentido. Para que a gente não fique sofrendo, Ailton, triste, Ailton, com atos de violência contra o professor. Eu estou falando de Brasília porque eles dão mau exemplo, Ailton, desde o ex-presidente, quando subiu uma tribuna e dizia, vai comprar vacina na casa da tua mãe, eu não sou coveiro. Tá entendendo? Quando um líder... Uma gripezinha. Quando um líder, Ailton, usa essas falas, estimula o mal que havia contido, escondido no coração de muitas pessoas. É verdade. Então, está aqui a minha indignação, certo? A profissão de professor tornou-se realmente, né, um risco. Está aí colocado ontem à noite que nós assistimos, lamentavelmente, né, mais um profissional. E quem está fora, Ailton, olha essa situação, financeiramente um piso, se não fosse o governo federal, o professor estaria passando fome. Os estados e municípios não dão além do piso e muitos nem pagam o piso. E aí, senhores, o mundo capitalista visa a desorganização, visa a concentração de riqueza, visa a idiotilização do nosso povo, quando a gente não tem a capacidade de raciocinar e olhar um para o outro e ver a nossa Constituição, caminhar na direção de uma sociedade com justiça social. Vejo muita gente falar em Cristo, falar em Deus e falar em igreja protestante, que Jesus nos pregou, o que é que ele nos disse e nos deixou? Ficou só no papel? Essa é a nossa indignação, certo? Estamos perdendo a nossa humanidade aí. O respeito uns pelos outros. Ataca a educação e o resultado é esse. Certo? Repito, muito embora o governo federal, em 2008, criou um piso exatamente para que a gente pudesse ganhar igual a outras profissões que passam o mesmo tempo na faculdade, estudando. Não é correto, mas vemos dentro de um sistema macro que segura, que impede. Aí, hoje nós temos contrato emergencial hora-aula. Qual é o profissional que se forma, certo? E vai ficar a vida inteira em emergência. Ele quer um cargo, ele quer um contrato, ele quer uma profissão, ele quer um futuro. E é o que nós estamos assistindo, né, de 2018 para cá, uma derrocada, né, muito grande da capacidade intelectual, da inteligência. Hoje é o ódio que adentrou a política com muita força e a gente não consegue fazer os debates. A gente não consegue, Ailton, observar nas pessoas que
adquirir o poder, eu me refiro a deputados, senadores, prefeitos e assim por diante, né? A humildade, a capacidade de humanizar suas relações. Estamos vendo aí quase que diariamente prefeito sendo preso por desvio de dinheiro. Maranhão, prefeito, vice-prefeito, a Câmara toda. É um conluio. O presidente da Câmara, vereador, Na verdade, envolvidos. Um conluio. O que é isso? Tá louco. O que está acontecendo com a nossa honestidade aí? Onde é que ela foi? Para onde ela foi? E os maus exemplos têm acontecido constantemente, certo? Eu peço, né, gente, o objetivo nosso do programa, né, Web Rádio Zona Sul Notícias, né, Porto Velho, 7 de fevereiro de 2026, é buscar em você uma reflexão. O que eu falo, o que eu peço aqui, vamos fazer uma reflexão. Eu estou errado em pedir que as relações sejam humanizadas, que é preciso, é necessário respeitar o professor. O professor deveria ser autoridade em sala de aula, né? Até um processo gigantesco de desqualificar e desestimular as pessoas não entrarem na educação. Os cursos de licenciatura plena aqui na Uni estão pedindo, pelo amor de Deus, ninguém quer ser professor, Ailton. Aí, diante de tudo isso, da questão financeira, as condições de trabalho, virou uma profissão de risco, Ailton. Profissão perigo. Não é isso? É verdade. É um pai, a mãe, é um aluno, é a direção de escola, é o governo. Como nós poderemos sobreviver se a gente nos unirmos, se não nos unirmos, Ailton? Aí eu pergunto, quantos deputados nós temos? Vou falar aqui em Porto Velho, aqui, quantos que representam a educação verdadeiramente? Na Câmara de Vereadores, Ailton, nós somos a maior secretaria do Estado, a educação e saúde, mas não conseguimos eleger um vereador. O que está acontecendo? Chamo você para uma grande reflexão. Peça a Deus que nos proteja, Ailton, que nos guie nessa direção, nesse caminho. Humildade, simplicidade, dignidade, honestidade é o carro-chefe, deveria ser, Ailton. E a gente muitas vezes não vê. Então a violência campeia, né? E hoje nós estamos de luto, Ailton. E como estamos, né? Está emocionado o meu amigo Joelson Chaves de Queiroz. Realmente é difícil, não é fácil, né? Nós que militamos já há bastante tempo, a gente fica com o pé adiante e outro atrás. Porque essa situação não é de hoje, Ailton. Isso já vem há longos anos acontecendo. É verdade. Então, é inadmissível o que a gente assistiu ontem à noite aqui em Porto Velho. Você está na Web Rádio Zona Sul Notícias. Eu quero aqui dar meu bom dia ao Antônio Ambrósio Reis, que está assistindo o programa, e a minha filha Valquíria. Bom dia! E ela diz assim, a luta continua. Que Deus nos abençoe. Quero mandar um grande abraço também para minha querida mãe João Pessoa, dona Valquíria, meus irmãos, meus familiares. Estão te assistindo, né? E é isso, Ailton. Às vezes a emoção ela desce pelos olhos. Desce mesmo. A luta continua. Tá contigo, Ailton. Esse daí é Joelson Chaves de Queiroz, o nosso jornalista. Eu já considero jornalista, professor, né? Meu colega professor e meu colega de jornalismo também, né? E já faz com muita propriedade o trabalho dele. Chega lá, né? chega lá, se Deus quiser. Chegou já. Então, o Joelson, quem estão nos assistindo é Célio Leite. Célio Leite foi nosso aluno lá no Eduardo Silva. Ele diz, bom dia, meu mestre, Deus abençoe você e o seu dia. Para você também, Célio, para você e familiares. Alain Delon de Farias também nos assiste. Opa, Ele um está abraço, lá na meu irmão. escola. Ele diz, bom dia, mestres. Ele está Ele lá na não escola. perde o programa, né? Não perde. Não perde. Ele Alain diz Delon. que é seu fã. Né? Obrigado, Ele não Alain. perde o programa. Alain Delon está lá no Colégio Sebastiana Lima de Oliveira. Né? E Adalberto Távora Barbosa também nos assiste. Adalberto era árbitro de futebol lá em Chapuri,
Na época que eu fui vice-presidente da Liga Chapuriense de Futebol, né, com a presidência de Eurico Filho, Adalberto era árbitro. Por sinal, muito bom árbitro de futebol. Ele agora mora na capital e está nos assistindo nesse momento. Nós agradecemos a todos vocês. E nós temos algumas manchetes. Pesquisa indica favoritismo de Lula para 2026. Todas as pesquisas, né? Aqui nós não vamos nem comentar isso aqui, né, sobre essa questão, porque, segundo alguns colegas meus, colegas nossos, meu não, sim, nossos, né, de rádio, eu vou no carro, eu vou ouvindo a rádio, eles dizem que é verdade, não é fake news, mas a gente vamos ficarmos, né, então, no anonimato. Vai. Só para fazer um comentário, porque eu fiz uma pesquisa, né? A gente lê bastante, né? Lê as fontes de esquerda, de direita, de centro, de tudo. Né? Algumas fontes de extrema direita dizem que o Flávio está na frente. Certo? Eu não acredito, eu desconfio, porque se a gente for fazer qual é o legado que ele tem na política? Ele, o pai dele, vamos dar um exemplo. Em 27 anos na Câmara, 27 anos, o Bolsonaro tem 2 projetos, 2. Um é 2514 de 96, determina que o exame de DNA para comprovação da paternidade em ações e investigação seja facultativo. Ou seja, eu tenho que fazer o DNA, certo? Para comprovar que aquele menino é meu, mas se eu disser que não. É o projeto que ele tem. Ele tem, né? Segundo projeto, concede isenção tributária para produtos de informática. Então eu pergunto, o que é que esse povo Bolsonaro tem de trabalho em benefício do povo e da nação? O que é? É isso. Tá entendendo? A gente não vai entrar em detalhes, porque as pesquisas aí caminham. Aí eu viro pro lado do presidente Lula, certo? Aí se a gente for fazer uma relação, né, de faculdade, de UPA, agora o Vale Gás, que vamos falar um pouco agora. Então, o presidente Lula, na realidade, ele tem trabalhado conforme consta o artigo 3º dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. É verdade. Acabar com a fome, com a miséria, reduzir as diferenças regionais, promover o bem-estar social. Aí lá no artigo 3º, que vocês vão entender isso. Nosso grande problema, nós brasileiros, uma grande maioria, não lê. A gente acredita tudo que a televisão mostra ali. Então, quando vem uma pesquisa dessa, eu vou olhar, eu digo, o que é que o Bolsonaro fez para estar à frente do Lula? Porque ele tem que ter feito melhor do que o Lula. Não é verdade? É verdade. Então, não tem, por sinal, matérias até que depreciam o nome e a atuação dele. Um deputado inútil, nunca apresentou um projeto relevante nas áreas da saúde, educação, infraestrutura ou combate à pobreza. Sempre teve uma atuação voltada para pautas antidemocráticas, incluindo a defesa da tortura e da ditadura militar. Teve uma postura combativa e desrespeitosa com outros parlamentares, impedindo qualquer possibilidade de construção de consenso para aprovação de leis. Então, é o óbvio, é o racional. Não tem outro nome que apareça no cenário para competir, concorrer com o presidente Lula, que tenha feito verdadeiramente. Tu está entendendo o que eu quero dizer? E como presidente, o que é que ele fez de verdade para o povo? A não ser instalar um escritório do ódio e do crime, né? É verdade. Construir uma indústria da mentira, né? E agora com a inteligência artificial, que, sabe, eles fazem as montagens, etc., ilude muita gente, que o povo não procura estudar e pesquisar. Né? O poder se nutre da miséria e da ignorância. Por isso que a educação é atacada aí. Verdade. De todas as formas. Até tirando vida de professores.
certo? Então o que é que a gente quer com isso? Eu sou o dono da verdade? Não. Me convença que eu estou errado. Eu estou lendo uma matéria. Eu estou lendo uma matéria, certo? Que foi publicada, foi divulgada, quer dizer, pode entrar no site da Câmara, do Senado, sei lá. Faça uma pesquisa você mesmo e tira essa conclusão. Então eu vou votar numa pessoa que promoveu o bem-estar social, certo? E diante de todos que se apresentam ali, eu só consigo enxergar um ainda, que é o atual presidente Lula. Que Deus abençoe, que ilumine nossas cabeças, que a gente possa fazer essa reflexão, né? Porque a gente continua num período ainda de dificuldades, né? Por causa das mentiras, né? Votaram contra o auxílio gás, e aí demonizam, que é uma miséria, que é não sei o quê. Aí eu pergunto para você, quanto ganha um deputado? Quanto ganha um senador? Um ministro do Supremo, você sabe quanto ganha? Por que você olha aqui para baixo, que é um gás de cozinha, que é para dar melhores condições para o nosso povo que ganha o mínimo? Por que o mínimo não sai do mínimo? Ele podia ser médio, ele podia ser máximo, mas ele é o mínimo. Você já procurou saber por isso? Quando o presidente atual deu um reajuste acima da inflação, o mercado ficou nervoso. Poder esse inútil da miséria e da ignorância. Então, o povo com fome não pensa, não raciocina. Não consegue entender os motivos da sua miséria. E uma professora me perguntou, né, me indagou nas redes sociais com relação a isso. Mas o Lula não acabou com a pobreza? Não, o Lula está acabando com a miséria. O pobre aí somos nós que temos posses para sobreviver. É verdade. Sobrevivemos, nós somos pobres, certo? O rico não é esse que tem uma padaria, que isso não é rico. O rico é aquele bilionário que comanda as finanças do país e do mundo, é diferente. É verdade. Por isso que eu digo, vamos fazer um estudo, vamos ler com mais calma, porque nós não somos inimigos uns dos outros, mas nos tratam assim. É por isso que a gente pede o quê? Façamos uma grande reflexão nessa direção. Deus é amor, não justifica o ódio na política, Ailton, do que nós estamos assistindo, e o reflexo dessa situação está acontecendo em todos os locais. Era um trânsito, uma briga de trânsito, agora vira um tiroteio, vira um bang-bang, certo? É uma agressão contra o professor, quando ele quer corrigir e dar limites, né? Tanto o pai, a mãe, o próprio aluno, mal educado, deselegante. É uma direção de escola, muitas vezes também, porque se esquece que é professor, né? Umas exigências, umas cobranças sem necessidade. É o próprio governo, muitas vezes, que alegam que não tem recurso, que não tem isso, que não tem aquilo, e pagam o mínimo, que é o piso. O mínimo, certo? E outros entram na justiça para não pagar, dizer que não tem direito, tal. Quando o MEC nos dá todas as condições de que, pelo menos, o piso nacional do magistério ele seja honrado e cumprido. Exato. Sou o professor Joel, sou acadêmico de jornalismo. Você está na Web Rádio Zona Sul Notícia, Porto Velho, 7 de fevereiro de 2025. Que Deus nos abençoe. 26, né? É que estamos pertinho ainda da virada, mas 26. Que Deus nos abençoe. Como eu tenho dito, a luta continua. Está contigo, Ailton? Isso daí foi Joelson Chaves de Queiroz analisando daqui para você aí, né? Qual a situação das pessoas se falando do Vale Gás. É um benefício, evidentemente que é um grande benefício para aqueles que são necessitados. Exatamente. É como ele falou, ele frisou, o ministro não precisa, o deputado não precisa, o senador não precisa, um secretário não precisa. Então, quem precisa é o pobre. Eles ficam pendurados nas mordomias, Ailton. Uma fortuna. Exatamente. Aí olham para cá, para baixo, quando tenta dar uma dignidade ao trabalhador. E eles legalizam. O Lula não vai acabar a pobreza. O Lula está acabando com a miséria. A miséria. Foi 33 milhões de pessoas na miséria, na fome, sem ter o que comer no governo passado. É isso que a gente precisa buscar a verdade. Principalmente você que é de igreja e está acreditando no seu pastor, ele mente, ele está mentindo. É o óbvio, está aí nas redes sociais, o Sóstenes.
A história do apartamento, do dinheiro, depois ele apareceu com a certidão assinada, com um documento para dizer que... Quer dizer, estão brincando com a inteligência da humanidade. Brincando, realmente. A luta continua. Está contigo aí. Francisca Aquino está nos assistindo. Muito obrigado, Francisca Aquino. O nosso abraço e o nosso carinho. Zé Elias de Alencar Fadu, lá em Chapuri. Zé Elias, a Irene, o Jefferson, sua esposa, seus filhos. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos apresentando o programa Zona Sul Notícias. Então, como nós íamos falando aqui, é declaração de matrícula. Essa aqui é da faculdade. Jovem, É da faculdade aí. É do jovem aqui, que está ao meu lado, né? Então, falando sobre a Assembleia Legislativa de Rondônia, não foi dito, não vai ser dito só por mim, já foi dito ali, perdoa a dívida, aqui diz milionária, bilionária, de Energisa, né? Aí dizem que é fake news. Na realidade, Ailton, a gente trouxe aqui duas manchetes, né? A Assembleia de Rondônia aprova perdão bilionário de ICMS à Energisa, né? Que essa que tá nas redes sociais, agora do 31 de janeiro, ó, né? Recente, tal, o autor Ítalo Coelho, né? Quer dizer, ele coloca aqui, você vai ler um trechinho aí, e depois nós temos uma outra, né? Rondônia Agora, o site. Rondônia Agora, eu peguei lá e diz que é fake news. Então, quem está brincando com a verdade, Ailton? A verdade vai ter que aparecer. Vai ter que aparecer. Aconteceu. Vai ser é verdade. Vai ser investigado. Não é? Quer dizer, né? Obrigado. Vai ser investigado. Exatamente. Tudo isso já está sendo investigado. Né? Nós não podemos pegar e bater em cima disso aqui, porque nós somos muito complacentes, nós somos muito, eu diria, não somos atrevidos, nós somos pessoas tranquilas. É isso, Jorge? Podemos afirmar categoricamente. A gente traz. Depois da pesquisa, exatamente. Vamos com mais cautela. Se possível, até ir na Assembleia, Ailton. Porque se houve realmente esse perdão, é que eu não tive tempo de fazer a pesquisa. Né? Você vai encontrar nos arquivos lá da Assembleia Legislativa. Vai ter um plano, um projeto. Alguém encaminhou, quem votou, quem não votou. Vai ter isso. Então, o que a gente lamenta é se for mentira, na realidade. É verdade. Porque, a princípio, nos trouxe uma indignação, Ailton. Tu tá entendendo? Um valor desse tamanho, perdoar uma empresa que não nos perdoa por alguns dias de atraso, que trocaram todos os medidores. Eu pagava R$300 de energia, Ailton. Trocou o medidor, no mês seguinte veio 900. Que é isso? E eu não tinha quem recorrer. E o mês seguinte ficou em torno de 500, 600, certo? Ficou nessa... Sim, mas eu gastava 300, 350, tá entendendo? E hoje eu mantenho uma boa parte das minhas luzes apagadas, Ailton. Não tem condições. Não tem condições. Então eu vou trabalhar para pagar energia, Ailton. Quando a gente poderia estar pagando um preço bem razoável, quando os nossos deputados deixaram passar isso e não cuidaram do nosso povo, mas foram atrás do voto, mentiram. Como estão mentindo agora com relação ao pedágio da 364. No programa passado a gente colocou. Entraram na justiça, a vitória do povo. Que vitória do povo? A privatização já foi concretizada. Os valores estão aí. Vem de 5 e pouco a 37. De Vilhena para cá parece dar 140 alguma coisa, Ailton. Pedágio carinho, hein? Mais caro do Brasil. Pedágio mais caro. E agora parece de bonzinho, que não sei o que nós vamos entrar na justiça. E por que não evitar? Disse foi ele que conseguiu, não vou dizer também nome, porque nós temos ética, que disse que ele conseguiu. Porque deixaram passar, Ailton. Eu sou a favor da privatização, mas não nessas condições. Sabe? Porque eu fui para o Nordeste esse final de ano,
O maior pedágio que eu paguei foi R$ 6,70. Lá pro Uma Nordeste, grande né? autoestrada de qualidade, diferente da nossa, Ailton. Aqui ainda é cheio de buraco, caindo os pedaços. Né? Tudo bem que a empresa está se estruturando, tem ambulância, tem guincho, tem... Ótimo, mas está caríssimo, Ailton. Super caro. 37, 32, 27, está errado. Então, assim, é preciso que se faça as coisas no tempo hábil. Depois que passou, agora só blá blá blá. É o pai da criança. Não, entramos na justiça, suspendemos, eu não sei o quê. Sim, mas até quando? Tudo vai voltar, certo? O que eu acho, o que eu entendo, Ailton, é que tinha que ver valores, né, equivalentes ao Brasil inteiro. E quando as estradas estiverem em melhores condições. É nesse sentido que a gente coloca para você, né, e pede uma grande reflexão. A luta continua, Ailton. Está contigo. São 8h37. Eles votaram contra o auxílio gás. É um absurdo. Me parece que foram 29, não é isso, Joel? Foram 29 aí. Inclusive aquele camaradinho que disse o bom da boca. Nós temos aqui até os nomes dele aí. Se você quiser Um homem de igreja leitura, aí. Né? Contra o Vale Gás, para auxiliar as pessoas menos favorecidas, as pessoas pobres, de baixa renda, e o cara ser contra. Porque não existe. Coloque a mão na consciência, pensem, repensem. As eleições estão aí. Aí eles vão chegar, batendo no seu ombro, abraçando atrás do voto, tomando café assim. O povo é usado como trampolim aí. Eles vão, precisam do voto, sobe e depois esquece. Isso é um absurdo, isso é vergonhoso, isso é imoral, isso é ilegal. Não existe. É mesmo, quando eu começo a falar assim, eu me lembro das precatórias. As precatórias estão aí. Verdade. Eles não estão nem aí para resolver, para tomar uma atitude. E o presidente Lula vai liberar para assinar precatórias, né? E eles não estão nem aí para resolver essa situação das pessoas. Quando é o deles na calada da noite, é aprovado, eles legalizam. Não rapidão, rapidão, na calada da noite. Minha gente, vocês estão nos subestimando, brincando com a nossa inteligência. Vocês acham que nós somos burros, quadrúpedes? Nós não somos. Né? Infelizmente, às vezes vocês querem nos usar como trampolim, e usam muitas pessoas. Quando é na época das eleições, tapinha para cá, tapinha para lá, abraça, não sei o quê. O povo é usado como trampolim aí. Como trampolim. Eles vêm, pisam, conquistam. Não existe. Outra coisa, eles votaram informes locais. Pois vamos fazer um comentário sobre a gestão Léo Moraes. Né? Então, nós precisamos, evidentemente, que esses camaradas que eu digo são a classe política, os juízes, promotores, vejam a situação das pessoas que necessitam. Tem gente que morre, Joelson, vai a óbito e não consegue receber essas abençoadas precatórias, esses precatórios, não consegue receber, nem a família. Eu não vou citar nome aqui. Tem um amigo meu que faleceu, até hoje, fazem mais de 10 anos, até hoje a viúva não conseguiu. Tem alguém por aí? Só para dizer que o guerreiro Marcos Mendonça Danin está assistindo nosso programa. Marcos, meu irmão. Um abraço, Marcos. A luta continua, a gente só quer uma sociedade com justiça social. Sem dúvida. A luta continua, meu irmão. Seja bem-vindo. Está contigo, Ailton. Então, é isso. O presidente Lula, segundo informações eu tive, né, de fontes
não vou dizer agora para não, né? Que ele está reestruturando a educação e que nós vamos ficar bem, o pessoal federal, os professores federais, o pessoal da educação federal, né? E o sindicato também está batalhando, né, por isso. E até porque melhorou muito o salário dos funcionários federais, não é mesmo? Auxílio alimentação. O camarada, o mito deles, congelou os nossos salários em 30 anos. Congelou aqueles 2 anos da pandemia. O presidente Lula já descongelou. Pois é, é um direito Então, do trabalhador. Ninguém parou de trabalhar. Ninguém parou. Ficou em A gente casa. adquiriu eu adquiri lá dentro do colégio trabalhando a tal de Covid, né? Foi lá dentro trabalhando que eu parei 1 mês e tal que eu infelizmente fui acometido da Covid, né? Mas trabalhando lá, atendendo os pais, alunos, né? Então estávamos, porque que nós não temos direito. A gente descongelou, a gente que estava perdendo, né, de ver a sua, como é que se diz, as pecúnias, em detrimento dos 2 anos que não estava valendo, estavam congelados. E 30 anos ele congelou os salários. O pessoal recebeu parcial, Ailton, descontando aquele tempo. E agora o Estado vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Retroativo, né? Vai ter que retroativo. Quem recebeu na época, tendo esse desconto, né? Uhum. Agora vai ter direito a receber o complemento. Vai ter direito a receber o complemento. Exatamente. O que eu acho justo. Aí o pessoal, os bozoloides falam, cadê? O presidente Lula está acabando com o país. Acabando com o quê, minha gente? Eles invertem os valores. Aí demonizam o presidente Lula. Ailton 2 chamam de Lucifer, Satanás. Que é isso, minha gente? Criem vergonha na cara. O Joelson chegou aí todo capiongo. Bom dia, Joelson Chaves. Rosnaldo Chaves de Queiroz. Bom dia, amigo Ailton. Bom dia, amigo Joelson. Dorzinho de cabeça chata aqui, rapaz. O cara, não, a idade vem chegando aí tudo. Como é que é, Joelson? Tu chama? É o condor? É a idade do condor. A idade do condor. Olha, a gente não pode pegar uma chuvinha aqui e ficar ruim já. Fica. Então, Vá no shopping ou vá no posto e toma vacina influenza, né? Pra gripe. Já fui, ó. Tô mais doído aqui, mas tô bacana. Tá chovendo aí, né? Tá serenando só. Tá? Tava olhando agora o noticiário, né, cara? Que fato lamentável, né? De repente, daquela professora que foi barbaramente, cruelmente assassinada dentro do seu local de trabalho, né? Tudo pra mim, na minha concepção, assim, como profissional, pra mim é um psicopata. Né? Nada justifica. Nada justifica. Não tem uma justificativa para um ato cruel. A gente observa muito, Joelson, como que funciona a mente de um ser humano, um psicopata. Ele cria uma narrativa, ele cria que namora com a pessoa, e como a pessoa não dá resposta para ele, não dá sinal, ele vai lá e se acha no direito de tirar a vida da pessoa, né? Por quê? Porque o morto não fala mais, né? O morto não fala, o morto não se defende, então cria uma narrativa dessa e difama uma profissional exemplar como ela, que era escrivã de polícia civil, né? Esposa de um policial federal também, então, quer dizer, cara, nada justifica, né, a vida do ser humano. Né? Nada justifica. Para mim, Cruel, é um crime cruel, covarde, feminicídio. Hediondo, é tudo que... Então, quer dizer, o cara premeditou, tem que pagar, né? Tem que já estar preso, também tinha um delegado lá na faculdade também, e outros alunos que eram policiais, e
e já seguraram já esse psicopata, entendeu? Psicopata também. Para mim também eu acho. Essas pessoas deveriam ficar fora da sociedade porque são maléficas, não beneficiam em nada. Então, aí você imagina uma pessoa dessa se formando na área de direito. Você imagina. Então, assim, ó, eu queria deixar um alerta bem grande assim, Jorge, aqui, para todas as mulheres. Se notar alguma indiferença, denuncie, não sofram abuso por parte de, seja aluno, seja no local de trabalho, seja na faculdade ou em qualquer canto, não aceite, denuncie, porque assim, o cara ele começa uma vez, manda uma mensagem, manda outra, se as mensagens começarem a perturbar, denuncie, por quê? Porque a polícia entrar em cena para poder já começar a averiguar, porque não é normal do cidadão, tá entendendo, Gelson? Certo. Não é normal do cidadão. A gente vê aí tantas mulheres aí hoje, quanto mais se fala de feminicídio, mais acontece feminicídio no Brasil, aqui em Porto Velho, aqui, entendeu? Uma coisa que tem que ser estancada, tem que ser parada isso aí. Por quê? Porque assim, nós não temos direito sobre a mulher, não temos direito sobre a vida de ninguém. A situação se não deu certo, cada um pro seu lado e continua a amizade. Entendeu, José? Eu já passei já, José, por 3 relacionamentos. Mas todos os 3 relacionamentos meus são todos amigos a gente, entendeu? Somos amigos. Então é assim que tem que prevalecer a vida. Ninguém é obrigado a viver com quem não gosta, com quem é maltratado, com quem é isso e aquilo. Então fica esse alerta aí, denuncie mesmo, entendeu? Na escola, se você começar a sofrer perseguição de algum aluno, professora, denuncie, tá entendendo? Denuncie, por quê? Para que não venha se tornar uma próxima vítima, tu tá entendendo? Porque as pessoas elas acham que ela tem o direito de tirar a vida e ninguém tem esse direito de tirar a vida de ninguém, entendeu? Porque fulano não me quer, eu vou matar ela. Não vai ser minha, não vai ser ninguém. Que pensamento egoísta é esse? Que pensamento imundo, doente é esse? Verdade. Nós estamos vivendo um tempo, já me permite só uma palavrinha mais, vivendo um tempo onde o amor de muitos já esfriou já, onde não se tem respeito, não tem um pelo outro, o amor já foi, entendeu? Não deu certo, eu quero a ponte de bala, se eu for te cobrar e tu não tiver dinheiro, eu já quero te matar, se é um acidente de trânsito, eu já quero matar o outro. Minha gente, pelo amor de Deus, vamos fazer o amor brotar novamente e esquecer o ódio não leva a nada, o ódio só corrói o coração, só destrói a humanidade, o ódio. Você viu mudando de assunto aqui rapidinho, lá em Santa Catarina, aquele bandido, aquele doido, botou uma SWAT do nazismo atrás do carro, pedindo para ter guerra civil. Meu Deus, o que nós estamos vivendo? Nós estamos, Psicopatia. tem que se acabar, tem que destruir. Tem que destruir. O Joel Foi uma contaminação a partir de 2018. Tem que destruir, Eu não sou psicólogo, mas. Separar o joio do trigo, tocar fogo no joio e deixar só o trigo florescer para dar bons frutos. Nós temos uma geração hoje aí, uma geração Nutella. Uma geração da Maria que vai com as outras, porque fulano é isso e aquilo, pega uma notícia aqui da porcaria da internet e vai divulgando, disseminando mentira tudo quanto é lado. Mentira mesmo. E outra coisa, detalhe, não procura buscar os fatos reais, não procura ler um livro sequer. Pergunta para esse povo todinho aí se já leram pelo menos um livro no ano. Verdade. Não tem cultura. O alimento para o cérebro é exatamente a leitura. Mas não tem cultura. Aí a internet, isso aqui esvazia, atrofia o cérebro. Você olha para esses deputados federais aí da direita, vamos falar algo da direita? No Brasil inteiro, parece tudo um bando de psicopata, doente. Tá entendendo? Doente. Então, minha gente,
esse ano é um ano de eleição, né? Então vamos começar a endurecer aí nosso voto, votar em pessoas que tenham compromisso, que tenham alguma coisa a mostrar para o povo. Você viu aquele cara lá, aquele deputado, saiu de Minas Gerais para ir para Brasília. Ah, porque em favor da vida. Vida de quem, cara? Vida de quem? Vida de quem? Vida do mito dele. Pois é. Porque o cara não tem um projeto comprovado para o Brasil, nada. Nem para o estado dele. Acabei de ler aqui, ó. Aí ele quer lutar pela vida. Sabe quem luta pela vida? Sabe quem é? São os padres que vão daqui, vêm lá do Rio Grande do Sul, da Alemanha, vão trabalhar na Amazônia, correndo atrás de madeireiro, fugindo de perseguição, por causa de denúncias, coisas todinha. É verdade. Como a irmã Dorothy, que foi morta lá, defendendo a Amazônia, tá entendendo? E umas bagaceiras dessas, umas imundícias dessas aí, defendendo o quê? Defendendo a vida de um cara que ceifou mais de 700 milhões de vidas das pessoas, que era a favor de uma guerra civil, que era a favor de morte, a favor de pena de justiça e aquilo. Tá entendendo, Carlos? Aí um cara, aí a população na internet já vem assim, ó, batendo palma, parabéns, é isso mesmo, temos que soltar o nosso mito. Mito de quê? Mito do cara. Mentira. Na realidade, eu já expliquei a história do mito. Na realidade, é mito. Ele era mentiroso. Só para amarrar aqui o que o Osinaldo colocou, Joelson falou, né? O Ailton 2 falou ali, com relação à violência. Por exemplo, a violência. Né? Isso é bullying. Né? Nós tivemos... O que ele está Hoje dizendo? ninguém pode dizer nada que o é Joel está assédio, dizendo. que é bullying, que É não sei o isso quê. que o Joel está dizendo. Hoje você está assim, sem saída praticamente, sabia disso? Uma situação delicadíssima. Quando você fala violência, tá? Sempre existiu a violência, aquela coisa toda, mas se a gente fizer um estudo, uma análise com mais carinho, né? Você vai ver que essa violência, ela ganha um vulto a partir de 2018. E antes não tinha, sempre teve violência. Não nesses níveis que nós estamos assistindo agora. Certo? É um ataque, né, à honra, é um ataque à dignidade, certo? Não se tem um debate, tudo agora é na bala. Por quê? Porque nós tivemos um período no passado, agora um pouco recente, onde foi liberado armas, né? E loucos, pessoas que não têm o mínimo controle, hoje tem uma arma na cintura. Está entendendo? Deixamos de usar o livro para usar uma arma. Então a violência estampada, não é isso? E o que a gente assiste nesse nível de Brasil é a violência contra a mulher, certo? De várias formas e maneiras. Então, aquilo que eu coloquei no início, perdemos os nossos medos? Será que eu agredindo, matando, eu vou resolver o meu problema? Ou eu tenho problema cognitivo? Ou eu sou um psicopata? Porque o psicopata, ele não mede as consequências, ele faz. Está entendendo? Essa é a grande questão. O Zinaldo está colocando ali. A violência contra a mulher, de várias formas. Certo? Um ato covarde, desumano, certo? Que nos deixa muito triste e magoado. Outra questão, quando ele fala aqui no ex-presidente, né? Nós colocamos agora há pouco, ele tem 2 projetos, que eu li, determina que o DNA para a comprovação da paternidade e ações de investigação seja facultativo, ou seja, vai beneficiar o bandido. Porque não precisava nem de exame de DNA para você reconhecer a paternidade. Mas se, tudo bem, você pode dizer que não, então, facultativo, já pensou? E o segundo projeto, que é de 2000, Lei 3.941 de 2000, concede isenção tributária para produtos de informática. São esses 2 projetos que eu coloquei agora há pouco, e aí repito. Como é que uma pessoa dessa, um cidadão desse, está com 30, 40, 20, 12, 18% de aprovação para a presidência da República? O que está acontecendo com a nossa capacidade intelectual? O que é que ele fez de bom?
E o mito, na realidade, eu já coloquei em outros programas, vou só repetir aqui, vem do mito. Um homem mentiroso, mentia demais. Certo? Então ele era chamado de mito. Aí o marqueteiro... Aí o marqueteiro olhou e disse, opa, vamos tirar esse N aqui do meio. Em vez de mito, ficou mito. Tá aí, iludiu, enganou. Deus, pátria e família, aonde, pelo amor de Deus? Aí se aproxima de pastores corruptos, não tem outra palavra, tá aí as investigações mostrando, né? Tá o Sóstenes, né? Sendo investigado, né? Deus é amor. Como Deus é amor? Nessas condições, né? O egoísmo, o individualismo no coração dessas pessoas e nos dividindo aqui embaixo. Tá entendendo aí? Nos divide aqui embaixo. É verdade. Porque uma pessoa, vamos supor, como um pastor, quem vai desconfiar de um pastor cometer um delito, roubou, desviou, um assédio? Você vai dizer, não, o pastor não faz isso. Não, o governador não vai fazer isso. Não, um deputado, não precisa. Olha quanto eles ganham, se eles vão desviar. Eis a questão que botar na nossa cabeça. Como se eles fossem diferentes de nós, Ailton. Nesse sentido. Tá entendendo? Então eu não vou desconfiar porque o cara é milionário. Tá aí o Banco Master. Tá aí um monte de governador envolvido. E por que eu estou falando isso para vocês? Para puxar em vocês uma interrogação, uma reflexão. Vamos pensar, vamos questionar. Nós somos um só povo, mas nos dividiram. E aqui embaixo, aqui nós temos hoje o capitão do mato, sendo contra o auxílio gás, que já existe. Tá? Eles estão regulamentando, estão organizando melhor. Mas não são contra o auxílio moradia do ministro, do juiz, do deputado, do senador. Não são contra os auxílios. Plano de saúde que é ilimitado, exatamente. Não são auxílio de moradia que você já falou, né? Então eles conduzem a gente a enxergar aqui embaixo. O pouco auxílio que o presidente da República faz. 1 centavo de gasolina, esses camaradas. Poxa, isso. E joga aqui embaixo e nos divide. Aí estamos nós, pobres, nós somos pobres, nós não somos ricos aí. Nós não somos miseráveis. Miserável é aquele que não tem nem o que comer. 33 milhões no passado, o presidente Lula, hoje, não foi ele quem disse, foi a ONU. O Brasil saiu do mapa da fome, isso é uma riqueza incomensurável. O básico, o alimento, hoje nosso povo tem. E o salário é mínimo, é pequeno. Então, um auxílio, uma farmácia popular, um remédio de graça, é obrigação do governo federal. Vai ler a Constituição dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. É isso. Nós não somos inimigos dos outros, mas fizeram isso com a gente aqui embaixo. E aqui embaixo somos a maioria. Estamos elegendo péssimos, né? Representantes que não representam o povo. Nós temos senadores aqui que estão defendendo a invasão das terras indígenas. Tem projeto para tomar mais do que já tomou. Quer dizer, se você olhar lá para o Senado e para o Congresso, quem são os representantes do povo? Empresário, latifundiário? Eles vão representar o povo? Não. Nunca, jamais. Nunca, jamais, Ailton. Jamais. É por isso que eu digo assim, pessoal, vamos fazer uma reflexão. Né? Usaremos a nossa capacidade intelectual. Se nossa capacidade ela foi, digamos assim, corrompida, ela foi destruída, né? Ela foi aniquilada, vamos começar de novo, vamos pensar. Quem é que fez pelo país? Porque o que prevalece hoje, muitas vezes, são as mentiras. Tu está entendendo? Então nós somos inimigos. Né? Somos irmãos uns dos outros. Então, ajudar. Eu ganho 10 mil, outro ganha 1.500. Aí eu vou dar um auxílio pro cara ali. Tal. Aí vai dizer, tu tá dando esmola, tu tá dando miséria. Tá, aí vamos lá para cima. O ministro tem auxílio saúde ilimitado. Isso aí é o quê? É que a gente possa fazer uma grande reflexão nesse sentido. Um só povo, uma só nação. Eu digo isso todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. E vou ficar repetindo até que a gente tenha essa compreensão. Vamos defender quem precisa, quem necessita. Quem ganha mínimo precisa de ajuda, Ailton.
Porque só se paga o mínimo. Quando o presidente da República pagou um pouquinho a mais do mínimo, o mercado ficou nervoso. Porque eles querem sugar do trabalhador o máximo possível. Então veio a questão da mais-valia. O Marx explicava. Durante o mês você tem que ganhar X. X e meio, um exemplo. Aí você só recebe o X. E o meio fica para o empresário. Ele já ganha no teu suor, porque ele paga pouco. Tu não pode ter uma vida digna e decente se o governo federal não te ajudar. Por isso que no governo passado, nós tínhamos 33 milhões, acho que era isso, né? De pessoas na miséria. Muitos nem comer tinha. Tu tá entendendo? Você está na Web Rádio Zona Sul Notícias, Porto Velho, Rondônia, 7 de fevereiro de 2026. Quem chegou aqui também, aí, foi o nosso camarada André Felipe. Aí, meu irmão. André Felipe, um abraço, meu irmão. A luta continua, hein? Tamo junto. Um abraço. Perfeito. Tá contigo aí. São 9:01 em Porto Velho, Rondônia. Nós estamos apresentando o programa Zona Sul Notícias. O Joelson, eu quero fazer um apelo, principalmente para o povo acriano, né, que o Tadeu da Silva Pereira, radialista no tempo que eu fui diretor da Rádio Educadora Seja Dois Chapuri, ele vai se submeter a uma cirurgia cardíaca, ele está precisando de sangue AB positivo. Eu fiz um apelo para o nosso confrade, um dos mais laureados locutores, narradores esportivos do Acre, que é o Zezinho Melo, que vocês já ouviram falar. Zezinho Melo tem 70 anos de difusora, será que o cara... Então, eu fiz um apelo, ele já solicitou ao povo acreano que ele tem aquela credibilidade, né? Tem centenas e centenas de ouvintes, então eu estou fazendo um apelo para quem quiser fazer doação de sangue ao nosso amigo, meu conterrâneo Tadeu da Silva Pereira. Ele foi radialista, professor de matemática, advogado e tem atualmente uma panificadora. Está precisando dessa doação de sangue. O povo acriano, vocês que são sempre solidários, vamos ajudar, né, Joel? O Tadeu sempre o que engrandece o ser humano aqui. É a ajuda, exatamente, né? Ajuda, ajudar, né? Cuidar melhor uns dos outros, da melhor maneira que a gente puder ajudar, né? Então vamos ajudar, né? Vamos salvar uma vida. Tadeu da Silva Pereira, um bom camarada, né? Ele me ajudou muito quando eu fui diretor da Rádio 6 de Agosto de Chapuri. Faltava um locutor. Tadeu, vai lá tirar o horário. Pô, não, aí eu já estou aqui, sabe? Já ligaram. Ainda era naquele telefone assim, ó. Tu sabe como é que é? É com o dedo. Aí veio a modernidade, né? O Tadeu estava lá. Botava um cadeadinho, né? Exato, botava cadeadinho, exatamente. Então, nós estamos apelando, pedindo ao povo acreano que doe sangue AB positivo ao nosso confrade. O Tadeu é um radialista também, né? Meu conterrâneo, lá de Chapuri, sangue, para que ele possa se submeter a essa cirurgia cardíaca com sucesso. Tadeu, vai dar tudo certo. Deus abençoe, Tadeu, vai dar tudo certo, sim. Nosso povo, nós somos um povo, na verdade, Ailton, uma pesquisa aí, Data Vênia, que o povo que mais ajuda uns aos outros somos nós. Brasil. E com relação ao nível financeiro, os mais pobres ou os mais humildes é quem mais ajuda uns aos outros. Mais ajuda uns aos outros. Interessante, né? É verdade, interessante. O pouco que nós temos a gente divide com o outro. E quem mais tem, às vezes, nem olha aqui para baixo. Não são todos, não. Só querem, é verdade. E tem muitos só querem a maioria deles. Que tem muito e faz questão de ajudar aqueles temos bons empresários. Joel, eu estava vendo esses dias a Mavi, você sabe quem é a Mavi, não sabe? Não. A filha do Neymar, que era uma molequinha. A Mavi pediu R$10.000 ao pai dela, Neymar. É café pequeno pro Neymar, né? Verdade. Ele pegou, deu. Sabe o que ela fez? Eu já gostava da Mavi do Neymar. Aí ela foi distribuir para os pobres, que bom, no meio da rua. Rapaz, eu fiquei emocionado. Que bom, olha. Bom coração, um desde jeito, criança, né? Neymar pegou, deu. E para ele não é nada.
10 mil reais é alguma coisa com o Neymar? Nada. Nada, que bilionário, trilionário, eu acho que é, né? Tem até bets também, esses joguinhos de azar. Ele tem. Exatamente. Ganha Então, dinheiro no rodo. Mavi, eu gostei, Mavi. Neymarzão, que amanhã eu acredito que ele vai estar presente, que o meu Santos também, sou Santos em São Paulo, vocês sabem disso, e Fluminense no Rio, né? O Fluminense deixou escapar a vitória. Fala um pouco de esporte, né? Deixou escapar a vitória. Jogou bem pra caramba, agora não finalizou. O Serna Não jogou pra rede. debaixo da trave, Foi escalou. aquele lance. Aí o Bahia pegou e empatou. Fez o mais jogo. difícil. É. Mas como o comentarista falou, né? Se a bola veio quicando, quicou, na hora que quicou, foi na canela. Foi na canela. Aí, mas pato, O né? Fluminense perdeu muitos e Empatamos muitos. fora de casa. Empatamos. Não foi bom resultado porque o Fluminense jogou melhor. Foi ruim também, né? Mas Tu pior, assistiu? assisti, Né? Assistiu. Então, eu pensei que tu estava no colégio, mas não começaram a jogar. Não, ainda não. Não, eu sei. Dia 9 no Jesus. Dia 9 E é a rede estadual. 26 lá no João Bento, porque tem umas estão em reforma. Tem tá, reforma o João Bento, né? O JBC, né? Tá. E está precisando do JBC. Tá precisando. Está feio para Dedéu, né? Verdade. Né? Então, Então, também da reforma, o Eduardo. aonde? Eduardo. O Eduardo também está em reforma. O Eduardo está bonitinho, bem bonitinho a escola, tá? Eu estive lá esses dias, bem arrumadinho. A diretora parece que é caprichosa. Corre Ela atrás. diz ela Você que foi sabe minha que eu vivia aluna. correndo. Eu diz ela que foi minha aluna lá no Eduardo. Eu digo, então, mais um motivo para você cuidar bem da minha escola. E você sabe que eu fui um dos fundadores, né? Pois é. A escola Eduardo Nunes Silva. E trabalhamos lá. Em 84, aí, quando eu cheguei em Porto Velho, eu passei aqui na Jatuarana, tudo chão, tudo mata, não tinha nada aqui, né? E eu vi a fundação que eles estavam fazendo, aí eu perguntei pro menino, o que é que eles estão fazendo? Vão fazer ali no meio do mar. Uma escola. Uma escola. Pois aí, jamais eu tudo imaginaria, mato, né? Ailton, que eu seria diretor dessa escola. E foi. Jamais imaginaria que eu seria um dia diretor do Eduardo Lima Silva. E lá encontraria você e o saudoso Paulinho, que formamos esse trio. O trio, é. Né? E deu certo. E deu certo. Até hoje, estamos aqui. Exatamente. O Paulinho. A vida é uma eterna nos aprendizagem. deixou, não foi? Exatamente. Deus precisou dele, então. Chamou, Foi dar aula de inglês no Foi dar céu aula de e assim inglês. por diante, né? Exatamente. Tá? Que Deus o tenha. Sabe quem eu encontrei ontem, Joel, também, que vai trabalhar comigo lá na Escola Sebastião Lima de Oliveira? O cara que foi nosso aluno lá, o Rodrigo Cerdeira. Tu chamava ele, como era que tu chamava ele? Que ele fazia serviço de eletricidade, fazia tudo. Ele Não não era instrutor de Isso, banda? era instrutor de banda. Encontrei com ele Fazia ali, serviço de no eletricidade. Chiquinho, em algum canto. Ele hoje é servidor. Ele vai trabalhar. Ele se lotou lá na Escola Ele é Sebastião. professor. Digo que seja bem-vindo. Lá no Carmela Dutra, outra vez encontrei com ele lá. Foi, não foi? Ele estava no Carmela, realmente. Aí o Carmela, eu disse que o Carmela não queria liberar ele, foi uma luta danada. Aqui está mais perto da casa Bom dele. profissional, ninguém solta aí. Quando é um mal, você faz. Quando é o mal, você faz questão de mandar embora. Mas é isso aí, Rodrigo. Um abraço, né? Vamos mandar um abraço para todos vocês que neste horário estão ligados com o nosso programa. José Ayrton de Farias. É Ayrton, não, é Ayrton. É o meu mano, lá em Rio Branco. Para o meu amigo José Andrias, outro tricolor. José Andrias gosta do Fluminense. Né? O Chumbinho, o Railson também é outro tricolor, meu sombrio. Lá em Rio Branco. Muito obrigado pela audiência. Raimaio Sombra Cardoso, radialista de primeira categoria lá em Chapuri, na Rádio 6 de Agosto, e também é tricolor. É fluminense, né? Então, um abraço para todos vocês. São 9h09 em Porto Velho, Rondônia. Nós estamos apresentando o programa Zona Sul Notícias neste dia 7 de fevereiro de 2026. Agora o tempo parece que começou a querer mudar, parece que o sol está querendo aparecer. Não sei se está chovendo, tá, Jorge? Não. Eu passo a palavra. Eu queria agora aproveitar Chaves de Queiroz e fazer aqui uma propaganda aí. Faça. Certo?
Se você quer comer uma pamonha, né, um curau, certo? Muita gente chama de canjica. É canjica. Lá pro Nordeste é canjica. A gente chama de canjica. Aqui é curau. Mas é curau, que a gente chama curau. É isso. Se você quer comer uma canjica, um curau, sem corante, sem conservante, produto natural, Milho Sul. Milho Sul vai estar hoje aí, a partir das 17 horas, no espaço alternativo. Tem aquela ponte zona bonita, né? No final daquela ponte, sentido aeroporto ali, tem um postezão iluminado e está ali o Júnior. Tá ali o Júnior, né? O Júnior vai estar lá vendendo produto de qualidade. Você vai lá e diz, olha, eu vi na web rádio. Né? Exatamente. Eu vi na web rádio e eu queria um desconto. Vai lá e você vai ter o seu desconto. Milho Sul. Né? Às vezes ele não está devido à chuva, no período chuvoso, nem ele vai, nem o povo aparece, né? Porque na chuva fica mais difícil. Mas que Deus abençoe hoje, né? Vai ser um dia bonito, né? Vai chover se for agora, mas no final da tarde vai estar um dia limpo, né? E você vai lá comer uma pamonha, uma canjica, um milho cozido, Milho Sul, produto de qualidade. A luta continua. Tamo junto, Ailton? Joelson, vamos mandar um alô para o meu grande amigo, o grande advogado Josué Mendonça e família, lá em Rio Branco. Muito obrigado, José, lá de Sena Madureira, mas ele mora atualmente na capital acreana e sempre está nos dando essa colher de chá, né? Nos assistindo a colher de chá, né? É verdade. E nós vivemos porque vocês nos assistem. Exato. Se vocês não nos assistirem, nós não podemos tocar o programa para frente. Né? Silvestre Maia, Joelson, lá em Chapuri, o Silvestre era camisa 8, ele jogava tipo o Gerson. Você se lembra do Gerson? Aquele que foi tinha de ouro. Exato. Hoje é comentarista. Esse Gerson. Que está no Cruzeiro, é Cruzeiro? Está no Cruzeiro, mas o Cruzeiro está numa fase realmente crítica, né? Complicado, né? O Tite está. Não está? Tá. Então, o Silvestre Maia nos assiste também. Muito obrigado, Maia. Ele jogava no Santos de Chapuri, que era Santiago, mas mesma camisa do Santos, sabe? Sim. Aí depois ele foi jogar no Brasília, camisa 8. O cara fazia o que queria com a bola, sabe? Ele hoje já está de idade, claro, mais idoso do que um pouquinho, né? Mas nos assiste e sempre nos dá audiência, nos dá essa colher de chá. Obrigado, Silvestre Maia. Vamos mandar um abraço também para Guinaldo Alves, lá na Fazenda Paraná, e seus familiares que nos assistem lá em Chapuri, no Acre. Né? Para o Jorge Dias, a Lélia, o Luquinha. Jorge Dias esteve agora para Ano Novo aqui. Ele foi nosso aluno lá do Eduardo Silva, e ele é médico e mora, sabe aonde? Você não tem nem ideia, não? Na Europa. Fora. Em qual país? Fora do país. Você poderia me dizer? Em qual país? Portugal. Na Alemanha. Ele morou na Espanha muitos anos, agora está com 2 anos que ele disse que está na Alemanha. Júnior, um abraço, meu filho, né? E meu filho, porque quem passou pelas nossas mãos foram nossos alunos, são nossos filhos, não são? Exato. Então, continuando aqui a falar sobre a administração municipal, né? Eu pedi para o secretário de Infraestrutura, o doutor Tiago Catanete, fazem mais de um mês, para fazer um recapeamento na Rua Budoeiro, da Campos Salles até a Estrada da Coca-Cola, que tem um buraco em frente da Escola Sebastiana, está um buraco danado. Eu chegar lá, eu vou fazer uma massa então está uma cratera, Joelson. Aí eu chego lá agora no colégio, vou fazer uma massa com brita e vou tapar o buraco em frente à escola. Aí uma moto cai, bateu, entendeu? Certo. E não foi feito. Aqui na rua, Peroba Rosa, né, Juninho? Ali, um dia desse eu ia saindo ali, eu tive que voltar de ré, porque o ônibus vinha não passa, não dava para passar. Então, secretário, não estou
fazendo uma crítica, estou pedindo, né? Inclusive a chefe de gabinete dele, a Tayla, disse que estava de férias. Quando voltasse, eu dizia, acho que não sei se ela já voltou, depois eu vou tentar falar, mas hoje eu vou chegar lá e fazer a massa com brita, né? Cimento e brita, claro, e areia, claro. Aí eu mesmo vou tapar a cratera que está lá em frente do colégio. Então, Pois então, você falando da administração local, eu lembrei de uma situação. Sim. Eu tenho um poste ali em frente, da minha casa na realidade, né? Ali na Sucupira, Na Sucupira. que queimou, logo certo? na entrada da Sucupira, exatamente. Ali, Cantinho do Polo do lado do Polo Esportivo, Esportivo, onde agora exato, tem abrir um barzinho em frente à minha casa. Eu sei. Nós tínhamos esse poste na minha casa que queimou a lâmpada, né? Queimou a iluminação. E em frente aqui, no outro lado da rua, tem outro poste também, fica em frente a um barzinho que abriu lá, né? Certo? Lâmpadas queimadas. O rapaz do bar deve ter ligado para a Indu, pediu para, né, a iluminação em frente, na calçada dele, né? Carro escuro. A Indu foi e trocou. Quando a Indu estava trocando essa lâmpada, certo? Um dos meus filhos, né, falou e disse, ó, essa daqui também está queimada. Sabe o que foi que eles disseram? Vocês têm que ligar lá para a gente vir aqui. Aí ele disse, vocês não estão aqui? É outro trabalho, é outra viagem. Tu tá entendendo? O que nós chamamos de burocratização, que impede o desenvolvimento. Então, Ailton, não trocou a lâmpada, certo? Eu estava em viagem agora que eu cheguei, ele me falou. Só pai, o rapaz veio, subiu ali, aí eu disse, olha, essa aqui está queimada também. Tem que ligar lá. Aí ele disse, não, tem que ligar e pedir. Sim, mas tu tá em frente, Ailton, do lado esquerdo e do lado direito da calçada. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Ele está pedindo, formaliza ali o pedido para não ter exatamente. que voltar outro dia para fazer a mesma coisa. E até hoje Trocava as está duas. às escuras lá. Às escuras, lá minha calçada Gente, está no escuro. Vamos Então, desburocratizar. é isso que eu quero dizer, Ailton. Vamos usar inteligência. É algum regulamento da empresa que não pode, tem que ser. Vamos desburocratizar o que você está dizendo. Exatamente. Vamos fazer a equipe dar 2 viagens no mesmo local. Troca uma lâmpada, troca outra lâmpada. Queimou aquela de lá. Não pode, só se pedir de novo. Aí vai vir 3, 4 vezes no mesmo local. Vamos usar inteligência e ser ágil. É por isso que a gente coloca aqui, na época do nosso Tiago Tesário. Tiago Tesário. Você pedia pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, Tu exatamente. tá entendendo? E a equipe ia e perguntava, tem mais outra, tem mais alguma exatamente. por aqui? Porque ele já faz o serviço. Já fazia o serviço todo. E hoje não. Hoje não, essa Quer dizer, eu estranhei. Eu digo, mas tem danada. certeza que eles falaram? Eu fui lá e disse. Falou, né? Eu digo, eu tenho certeza porque a lâmpada aqui está queimada e a de lá está acesa. Então é verdade mesmo. Então o que a gente está aproveitando já falando, é isso aí, agilizar o trabalho, o serviço, para que você não precise ir no mesmo local 3, 4 vezes fazer a mesma coisa. Questão de 5 metros, 4 metros do outro lado da rua, trocar uma lâmpada. Tá entendendo? Se é regulamento, não pode da empresa, tá usando da desinteligência. Então oficializa ali na hora. Tá entendendo? O senhor faz o pedido aqui, a gente troca agora. Pronto. É verdade. É usar a inteligência. Então é isso. Você está colocando a questão de local, né? E eu vi que Data Venha, a gente tinha uma equipe muito atenciosa, né, e ágil na troca dessas lâmpadas. Hoje, infelizmente, parece-me que não é a mesma coisa, pelo que eu estou colocando. Você desconfia que ficou mais difícil. Bom, seria isso. E agora, Ailton, nós ainda temos tempo, né? Ainda temos. Temos 12 minutos. 12 minutos, né? Já caminhamos para o final do programa, mas assim, aí eu queria fazer só um resumo do que a gente colocou agora nesse programa, certo? Que nós falamos, né? Vamos falar aqui na sequência, Ailton, só para que o nosso telespectador, quem chegou agora, quem vai ver depois, né, entenda e compreenda
o objetivo do programa, certo? Aqui a gente não vai esbravejar o ódio, ameaças, não vamos fazer isso. Não vai demonizar. A gente até fala um pouco mais forte, indignado com situações. É verdade. Né? E o primeiro ponto que a gente colocou aqui, né, na nossa introdução, foi sobre o assassinato da professora na faculdade. Certo? É inadmissível, é um absurdo, é uma tristeza, sabe? E isso nos emociona, porque eu também sou professor. Certo? Eu sou professor, certo? Somos, né? Nós somos e Exato. sabemos, né, como é difícil hoje ser professor, por isso que a gente tem assistido a vacância de cargos, até porque já começaram a desvalorizar o profissional quando criaram esse emergencial, hora-aula, porque o profissional ele quer concurso, ser concursado para ter uma carreira. E o emergencial e hora-aula não, Ailton. Isso vai destruir assistência, certo? Porque a Previdência... Não descansa nem FGTS, Pois nem é, nada. Ele sai com a mão na frente e outra atrás, né? Quando sai de lá. E para piorar isso, Ailton, o que chama voluntário, né, que recebe diária, né, esse não conta nem para aposentadoria o tempo de serviço. Então, há uma precarização, né, está colocando a educação, porque nós somos professores. É verdade. Mas isso saúde e educação, eles atacam dessa forma. Então, muitos profissionais que gostariam de ser, né, não vêm mais para a educação, porque não é por amor, Ailton. Amor não enche barriga de ninguém. Ou seja, não paga as nossas contas. Né? Então, é gostar e ter uma remuneração razoável para a gente sobreviver com dignidade. Então, muitos professores, né, estão fazendo concurso a nível médio, estão entrando em outros serviços. Né? Com mais tranquilidade, pelo menos segurança eles vão ter de vida, né? Porque não vão ser ameaçados pelo pai, pela mãe, pelo Estado, pelo diretor, pela supervisora, né? Um diário eletrônico terrível, o município sofre muito, né? Muita coisa para você colocar, é muito relatório para professor fazer, e isso aí tem levado uma parcela de professores à readaptação, porque afeta o psíquico, uma cobrança desnecessária, é muito relatório. A gente tem até dado um exemplo assim, o médico. Quando você vai no médico, você passa pelo atendente, marca a consulta, etc, etc. Depois, você passa ali, tem um enfermeiro que vai tirar pressão, que vai não sei o que, entrega para o médico. Tá entendendo? Professor não. Tudo direto na mão do professor. Então, há uma sobrecarga, Ailton. É por isso que a gente coloca, né, essa questão. Precisamos humanizar nossas relações. É preciso que se faça um grande debate com os sindicatos, né, principalmente o sindicato de professores, o Simprof, para a gente, nós professores, vamos dizer onde o sapato aperta. É verdade. Quem está fazendo esse debate, está colocando esses relatórios, esse somente o trabalho do professor, parece que não sabe o que é sala de aula, entendeu? Então a gente tem muita tarefa, muitas atividades, isso tem tido um desgaste psicológico, né? E muitas vezes o professor tem se afastado. Tivemos também um período eu diria assim, de tragédia também, chamada, foi o período de ponta eletrônica aqui no município de Porto Velho, certo? Porque não cabe na rotina do professor o ponto eletrônico, ok? Não, você não tem condições de, na escola, fazer os devidos planejamentos. Não tem material, às vezes não tem internet, às vezes não tem nenhuma cadeira para sentar. Claro que não, no geral, mas uma boa parcela das escolas não oferecia as condições. Aí o professor tinha que fazer em casa. Sobrecarga, tem que cumprir o horário, e em casa tem que fazer porque como é que se dá aula sem planejamento? Certo? Então, nesse sentido que a gente está colocando, fizemos essa introdução, falamos do professor, da nossa tristeza, né? Uma profissão de risco hoje, né? Você corre um risco a qualquer momento, um pai pode entrar numa sala, um aluno, quer dizer, cadê o respeito por esse profissional? Né? Minha mãe até, está vendo, ela disse para mim, o professor já foi autoridade, né? Todo mundo respeitava o professor. Hoje se desorganizou, porque houve uma desestruturação da família, certo?
não se educa as crianças para o respeito aos mais velhos, não precisa nem ser o professor especificamente, mas ao mais velho. Eu lembro-me, quando eu saía para a escola, meu pai dizia, ó, respeite o professor, se eu for chamado na escola, por bagunça sua, você começa a apanhar lá. Eu morava 2 quarteirões da escola. Você começa a apanhar lá no pátio, para todo mundo ver que não é isso que eu lhe ensino. Então, respeite o professor. O que ele disser está dito, faça. Porque às vezes a gente em casa não tem limites. E a escola tem que ter aí. O menino não pode estar correndo dentro da sala, o menino não pode fazer isso. Tem que ter uma organização, tem que ter disciplina. E você aprende desde criança. E quando alguns professores querem fazer isso, o menino chega em casa reclamando. Aí a mãe vai tomar satisfação, não sabe nem o que foi que houve. Então há uma verdadeira desencontros de informações e de realidades. Em casa é uma, na escola é outra. A escola tem que ter disciplina e a gente não está muito vendo isso. Só para fechar a questão dos contratos, emergencial e hora-aula. Então não desconta para previdência. Não se desconta. Então, qual é o problema nosso? É que vai faltar dinheiro futuramente. Você que já está aposentado, que acha que não vai ser atingido, vai. Então, qual é a nossa exigência? Concurso público. Vamos dar dignidade para os profissionais. Estou falando especificamente da educação, mas a gente quer dizer que esse tem que se estender a todas as secretarias. Vamos acabar isso, economizar os custos do suor do trabalhador, não dá garantia, não dá um plano de carga de salário, não tem uma carreira dentro da profissão que você escolheu, está errado. Então, o que a gente pede é nesse sentido, certo? Outra coisa, Ailton, com relação ao professor que a gente tem colocado aqui, né? Até o José Orlando acabou de chegar, a luta continua. Quero dizer o seguinte, ele manda um bom dia, bom dia meu irmão, né? Meu irmão guerreiro, e a galinha Orlando. está pronta? Orlando, esse ano a gente agiliza, né? Vamos agilizar, vamos agilizar. Orlando já nos convidou por várias vezes, né? Nós a gente ainda não fomos, né? Vamos não, mas vamos se organizar, Orlando. Eu conheço Orlando já há alguns dias, né? Eu digo século, o povo diz, não, eu digo, tá, então estou usando dias agora. É um guerreiro, né? Um batalhador pela educação, né? Tem até feito uma aula diferente, né? Eu também faço isso, Orlando, até para chamar atenção, para aprender, para concentrar, para ver se de uma forma diferente eles aprendem mais. E você tem feito isso, eu quero dar meus parabéns para você. E ele coloca também aqui, eu fico arrepiado, Orlando, comentando essa situação de tragédia que ocorreu hoje. Eu disse que nós, hoje, somos uma profissão de risco. Será que nós vamos ter que andar com segurança? Está entendendo? Porque o respeito não existe mais. Não existe, né? E a gente está colocando essa questão. Né? A escola tem limites e às vezes em casa o aluno não tem, o pai não deu, a mãe não deu e ele acha que está em casa. E tem que obedecer, porque ali é um coletivo e tem que respeitar um direito do outro. E muitas vezes isso não acontece. E a gente tem assistido tragédias sem precedentes. Então, falamos, né, sobre essa questão, dessa tristeza nossa, né, com relação à professora que aconteceu isso. Fiquei emocionado, né, porque eu sou professor, eu nunca passei por essa situação assim. Só uma situação de um pai que foi na escola, que eu recolhi o celular, eu era o diretor do Heloísa Bentes na época, e eu recolhi o celular, porque na aula de matemática o aluno brincando com o celular, e o pai foi lá e disse, e o professor, porque eu digo... A Jacira Lima, lá de Amapá, Macapá, está dizendo, é verdade. Pois é. Isso é verdade, né, Jacira? É verdade. E a gente sempre busca... A Maria Farias também está nos assistindo, Joelson Chaves de Heróis. Muito bom dia, mas bom dia mesmo. O sol agora está querendo dar o ar da graça, não está? Verdade, Ailton. Continua. Só para concluir essa questão aí que a gente está colocando, né, do professor, e o Orlando coloca aqui, né, essa tragédia, acordamos tristes. Pois é, Orlando, colocamos toda essa situação e falando disso, né, só para concluir, lá no Heloísa, recolhi o celular de um aluno, eu como diretor, e o pai foi buscar e veio, daí o professor, eu digo, ó, a questão do professor eu vou resolver, vou verificar se tem alguém. Certamente o professor não vai para a aula para estar atendendo
o celular, porque a recomendação nossa também é essa. Em sala de aula, só se for emergência, sai, pega, etc. E como o aluno estava atrapalhando, na realidade, a aula, até com o som do barulhinho do joguinho, recolhemos e chamamos o pai. O que é que aconteceu? O pai foi bravo comigo. E o professor? Eu digo, pai, é o seguinte, dessa vez eu estou entregando na sua mão, certo? Se tornar a acontecer, o senhor vai buscar ou na delegacia ou no Ministério Público, eu vou verificar qual é o local adequado e correto. Foi isso que eu fiz. Ele saiu esbravejando. Então, o que é que a gente observa? A falta de educação e de limites que o aluno não tem em casa e traz para a escola e nos causa constrangimento. Aí o Arnaldo fala aqui, ó. Ano passado eu comentei sobre isso. Precisamos com urgência de detectores de metais nas faculdades e nas escolas públicas. Pois é. Infelizmente, estamos caminhando, já estamos atrasados com relação a isso, porque se tivesse nessa faculdade, certamente teria sido detectado algum metal, alguma coisa, etc. Talvez. Nós vamos ter que botar a porta de banco, será? 3, 4 portas de banco, aquelas de vidro que gira e é lamentável a situação que nós, profissionais da educação, estamos passando. Por isso que a gente chama o povo, vamos fazer um grande debate no sindicato de professores, porque quem sabe onde o sapato aperta somos nós que estamos em sala de aula. Então quem tem que dar ideia, sugestão, opinião é quem está aí, frente, né? Aqueles que já aposentaram, que tem muito a contribuir. Exatamente. Mas aí vem de um gabinete de uma pessoa que não sabe o que é sala de aula. Data venha, eu dava aula no Joaquim Vicente Rondon e de 35 alunos, 6 não passaram em história. Na época a supervisora me chamou e disse, o que é que está acontecendo com o senhor, professor? Eu disse, comigo? Tem que perguntar para eles. Atividade valendo ponto, meio ponto, 2 pontos, fizemos uma atividade valendo 5, somei, só deu 4, só deu 5. E aí, o que é que eu vou fazer? E isso ainda tinha recuperação, tu está entendendo, né? Então a culpa é nossa. A culpa é deles que não estão querendo fazer. Então a gente precisa, não é inimigo, eles não são nossos inimigos, a gente precisa conversar e descobrir o porquê esse desânimo, certo? Essa coisa de não querer se dedicar e estudar para ser um profissional de qualidade. Queria também aqui dar um bom dia, né, Lucileide Feitosa, seja bem-vinda, Lucileide. Minha amiga Lucileide. E a minha filha aqui, a Joelma, minha também. Ex-aluna. Entrou na live, está aqui e ela diz, a luta continua. É isso que eu tenho dito. Joelma, a luta um abraço, tá? Continua. Estou aqui do lado desse gigante, que é o seu pai, né? Aprendendo com ele, evidentemente que sim. Né? Aquela história de Homem de Ferro que colocaram na época houve uma perseguição muito grande lá na SEDUC, com a secretária na época, né? Na época do governo passado aí, que eu não vou nem citar nome de ninguém. E eu só me defendia. Eu fui para a imprensa, eu me defendi, eu fui para a rádio, na época o Paulo Benito, né? Um grande jornalista, que Deus o tenha. Me deu espaço na rádio, eu fui falar e começaram a me chamar Homem de Ferro. Tu tá brigando com a secretária? Eu digo, não, eu tô me defendendo. Ela foi me agredir. Eu fui eleito, eu fui exonerado 2 vezes da escola, tu acredita? Entrei com mandado de segurança, um ex-aluno meu, né, me chamou e disse, não, senhor, eu digo, eu não tenho condição de pagar. Olha, na época, era 5 mil mandado de segurança quanto o Estado. Eu digo, eu não tenho condições. Ele disse, eu vou fazer pro senhor e tal. Ele entrou com mandado de segurança, eu voltei para a escola. Apesar de outras dificuldades que a gente atravessou, sobrevivi, depois eu pedi para sair, porque eu fui para o sindicato de professores. Mas assim, aí a minha mãe diz isso para mim. O Homem de Ferro, a luta não pode parar. Você é professor ou vigilante? Ela falou, né? No Heloísa, quando tiraram a vigilância, né? Na mesma semana, teve 3 roubos na semana ali. Aí eu fui dormir na escola. Ainda dormi 4 meses, né? Mas aí não teve jeito. A polícia pediu que não, o governador foi lá para dizer não, outro não. Mas aí minha mãe me viu à noite e ligou para mim. Tá? Você tá onde? Estou na escola, fazendo o quê? Tá funcionando? Não, aqui não funciona à noite, só porque estão roubando. Ela disse, negativo. Você trabalha na segurança ou na educação? Eu digo, na educação, mãe, mas é porque estão roubando. E aí a gente vai ter dificuldade, já roubaram impressora, roubaram televisão, e a gente vai ficar... Ela disse, negativo, Você vai tomar conta da sua casa. Esse é um problema da segurança pública. A única pessoa que a gente tem que acreditar e a respeitar é a mãe. Aí eu peguei minha boroca e fui embora. Nunca mais voltei para dormir na escola. Também levaram até frango, galinha, fizeram comida na escola.
porque havia um erro gravíssimo, tinha um sistema de vigilância, mas ninguém ficava para ver, assistir. Então, nos 4 meses que eu dormi na escola, não houve nenhum roubo. Por quê? Eu ia para dormir verdadeiramente, eu ia dormir na escola. Mas assim, você está um silêncio, escuta um pulo, uma pancada numa porta, você olha para ali e lá vê o cara no corredor. Certo? Ou eu disparava o alarme, uma vez eu chamei a polícia, né? E o cara chegou rapidão, estava ali na calama, né? E ele perguntou, tu mora onde? Digo, bora lá no Coab. Ele disse, como é que tu chegou primeiro que eu? Ele estava aqui na calama, pertinho. Eu digo, é que eu estou dormindo aqui. Era um ex-aluno do Eduardo Lima Silva. Ele olhou e disse, diretor, pelo amor de Deus. Não faça isso não, diretor. Você tem pelo menos uma arma? Eu digo, tenho. Ele disse, me mostra que eu quero ver que arma é essa. Eu fui lá, sabe o que era a minha arma? Bombinha palito, aquelas bombinhas palito. Quando eu escutava um barulho estranho, não via às vezes, né, não estava nas câmeras, aí eu riscava e jogava pela janelinha, né, pelo retrovisorzinho. Aí dava um pipoco. Pá, também se tinha alguém, não ficava ninguém. Então, o que é que eu quero fechar e dizer isso? Né? A gente, enquanto professor, nós sabemos aonde o sapato aperta. E por que nós não podemos estar presentes e dizer como resolver os gargalos que afetam a educação? Essa é a questão. Você está entendendo? Esse é o X da questão. É o X exatamente. Então, quem tem que fazer esse debate somos nós, professores. O Alain Delano de Farias, ele diz assim, Elias na ativa. O Elias é um funcionário que ficou de hoje cedo para fazer o serviço. Já está lá esperando. Nós já está trabalhando. Já está lá. Então ele está dizendo, menos mal para mim, né? Eu sei que já está passando da hora, o Joelson já está aperreado. Só para... Então seria essa parte com relação a professores, né, que a gente quer colocar. Convido vocês que estão aí assistindo, convido os outros que vão ver depois. Procure os sindicatos professores, vamos levar propostas, vamos reivindicar, vamos reclamar, vamos criticar. A gente só avança nesse sentido aí. Se a gente tiver um conjunto de professores debatendo e discutindo nossos problemas, né? E olha que já a situação está gravíssima. Precisamos de um plano de carga e salário específico do professor, até uma exigência do MEC com relação ao piso nacional. Porque se o governo, se o prefeito, se o governador diz que não tem recurso, que não dá, o MEC complementa. Vem, fiscaliza, foi gasto corretamente, complementa. Agora, quando o ex-prefeito de Porto Velho, ele entrou na justiça para não pagar o piso e alegou prejuízo aos municípios, pelo amor de Deus, que mundo que país é esse? Vai causar um grande impacto. Não tinha plano de cargo e salário, ele pagava em complemento, depois o prefeito atual teve que pagar retroativo, porque ele pagou de forma errada. Hoje o prefeito paga o piso no vencimento, mas é pouco, Ailton. A gente já falou isso. Precisamos de algo mais, porque nós estamos só repondo a inflação e ali no limite. Não é correto, não é humano, não é, digamos assim, honesto que estão fazendo com os professores, né? Isso a nível de Brasil, tá entendendo? Muito embora, como a gente tem colocado, o governo federal tem feito todos os esforços, né, para tentar diminuir a dor, né, estimular, incentivar o professor a vir para a licenciatura plena, porque é uma desistência muito grande do curso e ninguém quer vir mais nessas condições. Aí quando a gente assiste uma tragédia desse tamanho, numa faculdade, onde um acadêmico, né, não sei os motivos, né, não vamos entrar em detalhe, porque aqui não é um programa policial, mas a nossa indignação é porque um profissional foi morto num local de trabalho, exercendo a sua função. Entendeu? Então é isso que eu gostaria de colocar. Né? Aí nós temos também... Foi ceifada a sua vida covardemente. Exatamente. Eu chamo covardia. Covarde aí. Covarde. Homem com homem já é covardia, você atacar. Imagine um homem atacando uma mulher. Falamos aqui um pouco, rapidamente também, sobre... Veja quem são os 29 deputados que votaram contra o gás do povo. Esse programa ele existe. Está tendo uma reorganização nesse programa aí. E o que é que a gente quer dizer? Que eles votaram contra, certo? Porque em seguida eles votaram um reajuste para os servidores da Assembleia, da Câmara. Quer dizer, e exorbitante. Eles estão querendo quebrar o país. Um vale gás que é tão pouco e de repente eles aprovam um reajuste
estratosférico, mas aí o que é que aconteceu? O ministro Flávio Dino já foi lá e meteu a caneta. Deu uma canetada Por quê? nele, né? Porque é inconstitucional, existem os limites, eles criam penduricalho para fugir do teto, mas o ministro meteu a caneta. Muito bem, vou dizer aqui alguns dos deputados que votaram contra o Vale Gás. Vale Gás. Alguns, os mais famosos, né? Vamos supor, a Bia Kicis, tá entendendo? O Carlos Jordi, delegado Bilinski, PL. Vamos lá. Júlia Zanata, PL, Santa Catarina. Olha aqui, ó. Kim Kataguiri, União, São Paulo. Júnior Amaral, PL, Minas Gerais. A maioria do PL, que eu tô só alguns mais que a gente vê direto lá falando. Luiz, P.O. Bragança, PL de São Paulo. O Van Hatten, Rio Grande do Sul, do Novo. O Nicolas Ferreira, um pastor, é de igreja, é não sei o quê, né? Quando Deus nos diz, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede. Como é que ele vai na contramão? E o Ricardo Salles, que foi ministro, isso é o mais... Zé Trovão, aquele do chapéu que não diz nada com nada, que é do PL. Então a maioria do PL, o que é que eu quero chamar a atenção para vocês? É que a gente precisa observar vocês aí nos estados de vocês, se vocês ainda concordam que esse povo se mantenha nessa política, que na realidade não é política. Eles levaram o ódio para a política e estão votando contra o povo. A maioria somos nós, trabalhadores. Eles vão voltar e bater na nossa porta e vão ter o nosso voto. Será isso? Falamos também, Ailton, a dívida milionária da Energisa, né? É bilionária, né? Bilionária. Porque há uma contradição. Nós encontramos matéria dizendo que foi dada a isenção. Encontramos uma outra dizendo que é fake news. Aqui é fake news que a Assembleia Legislativa perdoa a dívida da Energisa. Então nós vamos fazer uma pesquisa para saber quem é que realmente está mentindo. No programa a gente já divulga aqui. Exatamente. Então eu quero dizer, Joelson, aproveitando um gancho seu, sei que já está passando do horário, mas eu quero dizer para o meu público ouvinte, público internauta, eu disse que ia meter a ripa, mas eu me contive devido a essas duas notícias. Tá certo, minha gente? Não tive medo, não. É porque a gente tem que ter responsabilidade. Então, diante dessas duas manchetes aí, um diz que foi, outro diz que é fake news. Então, a gente vamos verificar, né, onde existe uma veracidade. De acordo com a nossa verificação, né, aí nós vamos no próximo programa vamos postar a ripa. Né? Eu quero, Joelson, aproveitar a oportunidade de despedir do nosso público ouvinte, do nosso público internauta, agradecer ao Senhor nosso Deus por mais um dia, por mais um programa, por nos cobrir com seu manto sagrado, nos livrando de tudo quanto nos provém de Ti, meu Deus. Nós queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanharam e aqueles que nos vão acompanhar ainda no nosso vídeo que vai passar, vai ficar aí disponível para os senhores, a todos vocês, o nosso cordial bom dia, e o sol está dando a sua graça. Ailton Farias lhes agradece dizendo até lá, minha gente. Segunda-feira nós estaremos aqui com o programa Eu, Você, a Música e o Pensamento. A bola é sua, meu amigo. É isso. Então, para a gente fechar com chave de ouro o programa de hoje, fizemos também aqui uma fala sobre as pesquisas, a corrida para a presidência da República agora em 2026. Encontramos que o Lula tem a vantagem, certo? Aí eu digo, e outras pesquisas até dizem que o opositor, né, o concorrente do Lula, o Flávio Bolsonaro, né, estaria à frente do Lula. Eu desconfio porque geralmente você vai votar em quem fez alguma coisa. E perguntaram para o Flávio Bolsonaro, o que é que você, como presidente, vai fazer? Ele disse, eu vou fazer o contrário que o Lula está fazendo. Eu vou fazer o que meu pai fez.
Bom, o pai dele tem 27 anos na política, na Câmara. Como presidente, eu não sei o que ele fez de bom, mas tudo bem. Na Câmara, aos 27 anos, ele tem 2 projetos. Eu já li, vou só repetir rapidamente. Projeto de Lei 2514 de 1996 determina que o exame de DNA para aprovação de paternidade em ações de investigação seja facultativo. Isso aqui é para proteger o bandido. Proteger o bandido. Isso aqui não tem outra saída. Segundo, projeto de lei 3.941 de 2000 concede isenção tributária para produtos de informática. É esse... Para proteger empresários. É esse trabalho que ele tem. Aí a matéria fala um deputado anos, né? Inútil, não vai ler a matéria, mas pelo que a gente está colocando, vocês vão ver o que ele fez. Então, o Flávio disse que vai fazer o que o pai fez e vai fazer o contrário que o Lula fez. Então, eu, enquanto cidadão brasileiro, se eu tenho dúvidas, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou ver quem criou os programas, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, os institutos, sabe, os diversos programas, o PAC, a transposição. Eu vou estudar. Eu não posso ser iludido, enganado pela televisão, pelo programa de rádio, de televisão, seja o que for. Eu preciso ter minha autonomia intelectual. Perfeito. Vou assistir e vou pesquisar nas diversas fontes aí. Tá entendendo? Porque quando eu vou só ali numa fonte, aquela fonte, se for contrária ao Lula, vai bater, vai dizer... E aquilo tu vai guardando aquelas informações de forma inconsciente, muitas vezes. E por que tanto ódio entre nós, Ailton? É isso que eu quero dizer. Se somos um só povo e uma só nação, né? Famílias se separaram, irmãos brigaram, porque colocaram o ódio na política a partir de 2018. Sempre existiu? Sempre existiu ódio, mentira, mas não nesse volume, com essa organização do escritório do ódio e do crime, certo? Em cadeia, né? Em gatilho, logaritmos e não sei o quê. Então, iludiu, enganou muita gente. Então, há de se dar uma recuada, fazer uma grande reflexão e perceber o que é melhor para o povo brasileiro. É verdade. Quem foi que usou o discurso do ódio? Vai comprar vacina na casa da tua mãe. Não sou cachorro atrás de osso. Lembram disso? Não sou coveiro. Deixou faltar o gás, o oxigênio em Manaus. Quantos ali não faleceram, Ailton? Sabe quem mandou gás para Manaus? Venezuela. O que chamam de ditador da Venezuela. Foi ele que mandou. Foi ele que mandou. Isso é humanizar. Estude para saber o problema da Venezuela. Porque não é como a Globo e outras emissoras estão dizendo e estão falando. Não é bem assim, não. É ditador? É porque se ele não fizesse como ele fez, já teria sido derrubado. Como ele, né, houve uma invasão no seu território, houve uma traição da sua guarda nacional e prenderam o homem lá dentro. Certo? Então, o que eu quero pedir para vocês, diante do que a gente colocou, diante do que a gente falou, façamos uma grande reflexão, um só povo e uma só nação. Deus é amor. E é assim que a gente tem que se conduzir. Humildade, simplicidade, dignidade. Sou o professor Joelson, sou acadêmico de jornalismo, né, estou estagiando de lado desse gigante, professor Ailton de Farias, né, que muito me engrandece com a sua experiência. Eu quero pedir a Deus, né, que ilumine nossos caminhos, né, que olhe pelo país, que olhe pelo presidente, que olhe por esses deputados que são contra o nosso povo, para que eles possam fazer uma grande reflexão e abrir mão do egoísmo, do individualismo, da ganância, que essas emendas PIX, essas emendas secretas sejam verdadeiramente investigadas, né, e se descubra o desvio e o roubo que fizeram com o erário público, e que a gente possa ter um país justo, livre, solidário, conforme consta a nossa Constituição, dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. E eu enxergo que o presidente Lula tem caminhado nessa direção. Muito embora muitos puxem para baixo, como esses 29 agora deputados, dissemos o nome de alguns só, votaram contra e em seguida aprovaram um aumento exorbitante, fora da realidade, que era para quebrar o país. Mas o ministro Flávio Dino já foi lá e deu a canetada, porque ali é inconstitucional, porque ultrapassa o teto. Que Deus nos abençoe, que a gente sábado possa estar aqui mais uma vez
Quero agradecer a presença de todos vocês que passaram por aqui, deram um alô, etc. Todos que vão ver depois. Eu só tenho que agradecer, mandar um grande abraço aqui para minha querida mãe, Dona Valquíria, lá em João Pessoa. Como ela disse para mim, eu digo, mãe, a luta continua. Ela disse, não pode parar. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Chegando aqui no finalzinho, o Joaquim Filho. Joaquim, um grande abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe, a todos nós. Um abraço. Sábado estaremos de volta com mais um programa. Web Rádio Zona Sul Notícias. Um beijo no coração. Que Deus nos abençoe. Valeu! A luta continua. Até mais.